Você sabe o que é autoridade espiritual? Você já ouviu falar sobre o princípio da autoridade? Hoje nesse vídeo eu quero em rápidas palavras te ensinar um pouco e deixar uma mensagem ao seu coração sobre a autoridade espiritual. Eu quero conversar principalmente com os pais e com as mães, que muitos pais e muitas mães não têm usado essa autoridade espiritual que está sobre a vida deles da maneira correta com seus próprios filhos. E ao invés de abençoar os filhos, acabam destruindo a vida dos próprios filhos. Fica nesse vídeo porque Deus tem uma palavra para o nosso coração. Eu quero basear este vídeo, esta mensagem, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, e o versículo 1, que diz assim: toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que a foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Esse princípio de autoridade ele é muito sério. Deus ele é a fonte de toda autoridade. Deus está acima de tudo e de todos. E todo o poder e autoridade pertence a Ele. Ele é a fonte da autoridade. Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo de número 1, falando acerca de Deus, acerca de Jesus, ele diz assim no versículo 16: pois nele foram criadas todas as coisas, que há no céu, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ou seja, Deus, ele é a fonte de toda autoridade. Toda autoridade, seja ela espiritual, seja ela política, seja ela social, seja ela familiar, toda autoridade que existe, seja ela visível ou invisível, pertence a Deus, porque Deus é a fonte de toda autoridade. Agora Deus, ele distribui dessa autoridade para quem ele quer. Paulo escrevendo aqui aos Romanos, ele deixa bem claro que as autoridades, as pessoas têm que estar sujeitas às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que a foram ordenadas por Deus. Então, não existe aqui na terra pessoas de autoridade que ela mesma se colocou nessa posição. Não. Se ela está numa posição de autoridade, é porque Deus colocou ela lá. É porque Deus permitiu. E toda autoridade está diante de Deus e pertence a Ele. E Ele ordena a quem Ele quer. Mas o que eu quero falar, e eu não quero entrar em assuntos políticos e nem mesmo religiosos, não. Eu quero falar com os pais e com as mães. Nós vemos nesses últimos dias na internet um vídeo de um certo influenciador chamado Felca, que ele fez um vídeo sobre a adultização de crianças e adolescentes. Um vídeo de extrema importância, um vídeo muito sério e muito profundo, que todos, se ainda não assistiu, deveria assistir. Porque é um vídeo que abre os nossos olhos para muitas coisas que têm acontecido nos dias atuais que estamos vivendo e principalmente nessa era da internet, né? Então, se você não assistiu, procura aí Felca e o nome do título é Adultização. E assiste para que você venha saber o que está acontecendo com o seu filho quando ele fica nas redes sociais. Assiste que você vai ver como é muito profundo esse tema. Mas o que eu quero falar, e eu não vi ninguém comentando sobre isso, é sobre a autoridade que está sobre o pai e sobre a mãe, que Deus colocou essa autoridade sobre eles. Deixa eu te falar, você que é pai, você que é mãe, você tem autoridade sobre seus filhos. Você é a autoridade na sua casa. Não é a sua sogra, não é o seu sogro, não é o seu parente, não é o seu vizinho, não é o seu amigo que é a autoridade na sua casa, não. É você que é pai, é você que é mãe. Deus te colocou como autoridade sobre o seu lar. Então você decide o que o seu filho vai assistir e o que não vai. É você quem decide o que vai entrar na sua casa e o que não vai. Não é o seu amigo, não é parente, não é ninguém. É você, porque Deus te colocou como autoridade sobre a sua casa e sobre a sua família. Mas o que eu tenho visto nesses últimos dias, nos dias atuais que estamos vivendo, é que os pais estão perdendo ou talvez usando essa autoridade de maneira errada.
ao invés deles usarem essa autoridade para abençoar os filhos, para ensinar os filhos, para poder educar os seus filhos da melhor maneira possível, eles acabam usando essa autoridade de maneira errada. E ao invés de abençoar a vida dos filhos, acaba amaldiçoando os próprios filhos. Ao invés de incentivar o filho a fazer coisas boas, a fazer alguma coisa para Deus, ou até mesmo alguma coisa a qual o filho tem vontade, acabam amaldiçoando os filhos com palavras, dizendo: meu filho, você não serve para nada, você não serve para fazer nada, você não presta para nada, você não é capaz de nada. Imagina só o filho ouvir da boca do seu pai palavras negativas, palavras de desmotivação. Olha só como essa criança vai crescendo. Mas o que eu quero dizer para você que é pai, você que é mãe, Deus te deu autoridade. Você tem autoridade sobre a sua vida, sobre a vida do seu filho, sobre a sua casa. Usa dessa autoridade da melhor forma possível para incentivar os seus filhos a fazer coisas boas. Não incentivar a serem adultos, a fazerem coisas de adultos quando ainda é criança. Não. Os filhos, as crianças, os adolescentes, eles têm que viver coisas de crianças e adolescentes. Como nós vemos na internet nesses dias, pais que têm colocado os filhos para fazer coisas de adultos e acabam destruindo a infância dos próprios filhos. Você acha que Deus não vai requerer da mão de um pai, de uma mãe que usa dessa autoridade da maneira errada? Você acha que Deus não vai requerer da sua mãe, da sua mão, você que é pai, você que é mãe? Você acha que Deus não vai requerer de você? É claro que Ele vai. É por isso que eu estou gravando esse vídeo, para alertar você que é pai, você que é mãe. Usa a autoridade que está sobre você para ser um homem, uma mulher, um pai, uma mãe que abençoa os filhos, mas não que amaldiçoa. Não. Seja bênção para o seu filho. Profetiza coisas boas para o seu filho. Incentiva ele a fazer coisas boas. Não incentiva ele a fazer coisas de adulto, não. Incentiva ele a ser uma criança boa. Incentiva o seu filho a ser um adolescente bom. Incentiva o seu filho a ser uma criança, um adolescente diferenciado. E isso é responsabilidade do pai e responsabilidade da mãe. Por quê? Porque eles são autoridade. Vocês são autoridade. Então, tenha cuidado das palavras que saem das vossas bocas. Tenha cuidado aquilo que você fala para o seu filho. Ele ainda é uma criança. Ele ainda é um adolescente. Ele precisa de você, pai. Ele precisa de você, mãe. Usa dessa autoridade que Deus colocou na sua vida da melhor maneira possível, para depois você não pagar um alto preço diante de Deus. Porque isso é muito sério. O princípio da autoridade é muito sério. E você que é filho, que está assistindo esse vídeo, o mandamento com promessa que Deus deixou para nós que somos filhos é: honra o teu pai e a tua mãe, para que vá bem os seus dias na terra. Nós precisamos honrar os nossos pais para vivermos bem nessa terra. Parece que hoje as coisas estão se invertendo. Parece que os pais perderam essa autoridade e parece que os filhos estão tendo mais autoridade que os pais. Existem muitos pais, muitas mães que estão tomando remédio taxa preta por causa de filho rebelde. Existem mães que estão com problemas de saúde por causa da filha, do filho rebelde, que não respeita mais o pai e a mãe. Antigamente, o pai educava o filho somente de olhar. A mãe educava o filho apenas com o olhar. Hoje não. Os filhos estão batendo nas mães. Os filhos estão batendo na face do pai. Não tem mais respeito, não tem mais honra, não tem mais autoridade reinando sobre a vida dos pais. Mas você que está vendo esse vídeo, honra o princípio que Deus deixou na sua vida. Honra essa autoridade que está sobre você da maneira correta. E se o seu filho quer ser o dono do próprio nariz, diga para ele: ó, quem manda na sua vida sou eu. É eu que sou seu pai, é eu que sou sua mãe. Você não é dono do seu nariz. E ele tem que te obedecer, pai. Ele tem que te obedecer, mãe. Se ainda está debaixo do seu teto, eles estão debaixo da sua responsabilidade. Deus, ele honra esse princípio. Deus, ele respeita esse princípio que ele mesmo estabeleceu. Você se lembra de Jesus
quando Jesus estava na terra, e Pilatos olhou para ele e disse: ó, eu tenho poder, eu tenho autoridade para te prender e te soltar. Jesus olhou para ele e disse: ó, toda a autoridade que você tem sobre mim, você só tem porque do céu foi te dada. Então, se a autoridade está sobre você, pai, se a autoridade está sobre você, mãe, usa dessa autoridade da maneira correta, para abençoar o seu filho, a sua família, não para ficar amaldiçoando, jogando palavras de maldição para o próprio filho, dizendo: meu filho, você não vai dar em nada. Minha filha, você vai casar com o pior homem da face da terra. Meu filho, você não presta. Não. Usa essa boca para abençoar o filho e dizer: meu filho, você vai ser uma bênção nas mãos de Deus. Minha filha, você vai ser uma bênção na presença de Deus. Você vai ser um canal de bênção para outras vidas. E o seu filho vai se sentir motivado e vai ser abençoado. Não seja um pai amaldiçoador. Que não saia nenhuma palavra de maldição da sua boca a respeito dos seus filhos. Mas que você usa dessa autoridade como Deus quer que você usa, abençoando, ensinando o seu filho no caminho que ele deve andar. Lembra disso, pai. Lembra disso, mãe. Você é autoridade na sua casa. Não é a sua sogra, não é a sua amiga, não é o seu parente, não. É você que manda na sua casa. Você decide o que o seu filho vai assistir na televisão. Você decide o que o seu filho vai assistir no celular. Você decide o que vai entrar na sua casa e o que não vai. É você que é a autoridade. Lembra disso e coloca isso na sua mente e no seu coração. Não saia, não usa dessa autoridade que Deus colocou na sua vida para destruir a sua família e para destruir a vida dos seus filhos. Mas usa com sabedoria. E assim a sua casa e a sua família vai ser abençoada por Deus em nome de Jesus. Fica com essa palavra no seu coração. E se você gostou desse vídeo, compartilha, comenta, se inscreve nesse canal para que você possa receber mais vídeo que edifica a sua vida espiritual. Fica com essa palavra no seu coração e que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.